Oi, gente, tudo bem? Que bom estarmos juntos em mais um Visita na Record. Já são quase 15 anos desse bate-papo aos finais de semana sobre os mais diferentes assuntos. No programa de hoje, a gente fala sobre fusões e aquisições de empresas, um mercado que cresceu nos últimos anos. Um especialista explica pra gente quais setores da nossa região estão entre os mais promissores e o que o empresário tem que avaliar para saber se isso é um bom negócio para ele. Agora é lei. Empresas vão ter que cuidar da saúde mental dos colaboradores. A atualização de uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego obriga a promoção de um ambiente de trabalho agradável, acolhedor e inclusivo. A gente te conta como, na prática, isso vai funcionar. E vamos conhecer os ribeirão-pretanos que vivem na roça. Uma pesquisa aponta que na capital brasileira do agronegócio, só 1% da população mora na zona rural. É a menor média do estado. Fique com a gente, o Visita na Record começa agora. O Visita na Record começa falando de economia. O mercado de fusões e aquisições de empresas no Brasil tem vivido um dos melhores momentos dos últimos anos. Na comparação entre os anos de 2024 e 2023, o aumento foi de 5%, índice bastante significativo. Na nossa região, empresas de diversos segmentos têm potencial para esse tipo de negociação. Para esse bate-papo, eu recebo o consultor econômico e sócio do grupo BLB, José Rita Moreira. José Rita, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição aí. José Rita, para quem está nos acompanhando agora em casa, como é que a gente pode diferenciar, fusão de uma aquisição? Boa, excelente pergunta, Rafael. O que existe se duas empresas, se uma empresa compra parte da outra para que elas possam se fundir, se transformar numa só, ou seja, a compra do capital é parcial, não é total, então o A se torna sócio do B e se integram e as empresas possivelmente deles vão se juntar. Isso é uma fusão, as empresas estão se fundindo. A aquisição é quando esse investidor compra, por exemplo, 100% do capital da empresa, ou como as empresas europeias costumam fazer, eles compram 75% de imediato, com uma opção de compra dos outros 25% em 2 ou 3 anos, tá? E aí sim é uma aquisição de empresa. Tá? Os dois modelos estão bastante em uso ultimamente, principalmente aqui na região, em função da atratividade do dólar, aí, que tem ajudado bastante nesse momento, porque somos a bola da vez, tá? Temos tudo diferencial, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aí, sobre os diferenciais importantes do Brasil, viu, Rafael? Zé Rita, bom, tem alguns números aqui que em 2024 foram registradas 1.582 operações, um aumento de 5%, como eu disse ali inicialmente, em relação a 2023. Nessas transações, 981 foram entre empresas brasileiras, acredito que dinheiro daqui, e 170 envolveram capital estrangeiro. Essas empresas de fora, então, elas compraram as empresas nacionais, é isso? Exatamente. As empresas de fora vêm em busca de oportunidades, porque Ribeirão, por exemplo, em termos de tecnologia, aliás, o Brasil, mas puxando um pouquinho para a nossa região, em termos de tecnologia do agro, em termos de diversidade, em termos de o apelo do ecossistema, energia renovável, tudo isso está intenso, Um número rápido para você, Pasquim. Em 1990, nós tínhamos uma área de plantio que hoje, por exemplo, dobrou a área 2 vezes. Em 1990, nós tínhamos uma produção de grãos que hoje multiplicou por 16 vezes. Tá? E o que é isso? Isso é tecnologia, isso é Brasil, é competência nossa, é a capacidade, é fazer várias safras, é a tecnologia tanto de sementes quanto de defensivos, de plantio, de tratos culturais. Tá? Isso chama a atenção do mundo, porque nós somos o berço do agro, puxando um pouquinho para o agro nacional, aí já fazendo o warm-up para a AgriShow que está chegando. E essa atratividade ela é cada vez maior porque realmente não tem um outro local que eles consigam isso. Então, principalmente nessa área de tecnologia e na área do agronegócio, são mais intensos os negócios. Então quer dizer que na nossa região, até ia fazer essa pergunta agora, essas empresas ligadas ao agronegócio e à tecnologia são as empresas que têm um potencial maior, o que grupos buscam com potencial maior? Exatamente. Nós temos outros, que por exemplo, na área de mineração, na área de alumínio,
também importantes. Mas saúde, essa, de repente, saúde também. Exatamente. Mas essa de ecologicamente correto aí, que é como é feita a nossa agricultura, para você ter uma ideia, hoje a China ela é responsável por 31% da poluição de CO2 na atmosfera. Estados Unidos, 14%. O Brasil, 1,3%. E olha o tamanho da nossa produção. Ou seja, tudo nós fazemos é sustentável, nós temos um regulamento, uma legislação muito favorável a esse tipo de coisa. E com certeza isso atrai. E as pessoas, às vezes, ao invés de procurar resolver com pernas próprias, que levaria 5, 10 anos, eles procuram essa aproximação de investidores para que possa acelerar esse tipo de coisa. Zé Rita, como é que o empresário, agora falando para o empresário, como é que ele identifica que é um momento que vai ser um bom negócio para a empresa dele? Normalmente algumas empresas nascem pequenas e elas identificam que naquele momento ela precisa de investimento e ele busca os seus recursos para investir, mas ele vai muito bem, ele identifica uma oportunidade de crescer ainda mais, de absorver outros mercados, vê as oportunidades passando e ao invés dele se endividar, por exemplo, para poder crescer, ele vai e busca uma parceria lá fora, busca um fundo de investimento, uma empresa, para fazer uma fusão, por exemplo, a princípio, para poder crescer mais rapidamente e atender esse mercado antes que um concorrente identifique. Por outro lado também, as empresas que têm uma rentabilidade interessante, porque uma empresa vale a sua capacidade de gerar resultados futuros, ponto. Tá? Não adianta falar do histórico, que 50 anos que eu estou aqui, meu pai criou, não importa. Tá? Para o mercado isso não importa, interessa o que ela gera de resultado. E tem muitas empresas bem geridas que geram resultado que efetivamente têm essa oportunidade. E tanto fundos de investimento quanto empresas estão de olho nisso para vir para cá, como eu disse, com esse diferencial que nós temos, tanto tecnológico, quanto agrícola, quanto de meio ambiente. Isso torna-se muito interessante porque os fundos também eles querem investir onde tem capacidade de prosperar. E qual é a conta que eles fazem? Quanto vale a empresa? Por exemplo, a empresa vale 10 milhões. Ok, quanto eu preciso para abrir uma empresa igual? 5 milhões. Então eu vou abrir, tá. Quanto tempo eu vou levar para chegar no estágio que essa empresa já atingiu? Sobre carteira de clientes, sobre produto, sobre tecnologia, relacionamento, imagem. Vou levar mais de 10 anos. Então não vale a pena, prefiro comprar uma empresa que já... Porque ao invés de eu começar do zero, né? Então mesmo as empresas que começam como startup, e vão crescendo, muitas delas já estão num patamar aí de empresa grande, importante. Como eu disse, o brasileiro é muito criativo. Nós não damos valor à criatividade dos nossos empresários aqui. Se nós tivéssemos mais apoio dos órgãos de governo, por exemplo, seria muito mais fluido esse crescimento. É claro que o apoio especializado é fundamental, tem que ser uma empresa que tenha seriedade, que os laudos sejam respeitados no mercado, isso é uma coisa diferencial. Nós estamos cansados de refazer trabalhos de outras empresas que fizeram e o trabalho não se sustenta no mercado financeiro. Tá? E também tem a questão de diligência, due diligence. Diligência é uma investigação de compra que é feita nesse momento, é fundamental que os números estejam transparentes, legais. Tá? E aí também, nesse conjunto, tem que ter o apoio da área societária, área tributária, área legal, área de consultoria econômica, tudo isso para permitir o melhor valor da empresa. Todos envolvidos para o melhor negócio. Isso. Zé Rita, eu agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record, por esses ensinamentos, esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, acompanho todo sábado lá, já é que bom. Padrão. E obrigado, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Zé Rita. 99% dos moradores de Ribeirão Preto vivem na área urbana. Essa é a maior média do estado, segundo o levantamento divulgado pela Fundação SEAD. A capital brasileira do agronegócio tem hoje apenas 1% da população na área rural. Nossa equipe de reportagem foi atrás desses moradores que ainda vivem mais perto da natureza. É disso aqui que o Devanir gosta. Carpir o espaço que vai abrigar uma horta, apanhar limão do pé e brincar com os cachorros. Aqui a gente tem tudo que a gente gosta, né? Tem a represinha aqui embaixo, que é minha mesmo, a gente pesca, a gente faz comida ali em cima, numa varandinha que a gente tem. Você se mudaria para a cidade? Não. Só para o cemitério mesmo, a hora que for, Deus permitir que vá, né? Senão não iria, não. Dezinho, como é conhecido, mora nesta fazenda entre Ribeirão Preto e Serrana, desde 1997. Aqui ele divide a rotina com a esposa, Nessi.
Os dois trabalham na propriedade, ele como mecânico, ela com serviços gerais. Os filhos visitam com frequência. O melhor daqui é aquilo que a cidade jamais poderia oferecer. Eu gosto desses verdes, né? Tudo verde. Os vizinhos também é muito bom. E a segurança também, a gente deita tranquilo, né? Não tem perigo de nada, você vai onde você quer. Assim, pode sair à noite. Com as crianças, eu gostava muito de criar meus filhos aqui, porque era mais tranquilo, podia deixar eles brincar, né? Até tipo 6, 7 horas da noite, muito tranquilo. Eu gosto daqui. A fazenda tem cerca de 60 moradias para funcionários e pessoas que trabalham na cidade, mas preferem pagar aluguel para viver aqui, pertinho da natureza. Apesar dos atrativos, a população rural está diminuindo. Eu estou aqui tomando essa água fresquinha com o Dezinho e a Nessi. Com esse calorão dá sede, né, Nessi? Dá muito, nossa, tomar água o dia inteiro. A água tá boa. E o Dezinho e a Nessi fazem parte de um grupo que tem ficado cada vez menor, mais enxuto. É a população da zona rural. Só aqui em Ribeirão Preto, esse grupo representa menos de 1%. É o que mostra uma pesquisa da Fundação SEAD, divulgada agora e baseada em dados demográficos de 2022. Essa pesquisa foi feita pelo IBGE, né, no censo de 2022, e a Fundação SEAD coleta esses dados porque nós somos responsáveis pelas projeções populacionais do estado de São Paulo. Então, nós projetamos a população por sexo, idade, né, domicílios, inclusive área urbana e área rural. Em 2010, Ribeirão Preto tinha 603.774 habitantes. Naquele ano, 99,7% já estavam na zona urbana. Em 2022, com quase 700 mil moradores, o número de pessoas na cidade era de 99,6%, quase o mesmo, restando 0,4% na zona rural. A tendência, segundo o pesquisador, é que essa estabilidade se mantenha nos próximos anos, embora um outro fenômeno esteja chamando a atenção. O fenômeno das migrações, diminuiu muito, né? A migração no estado de São Paulo está praticamente estável, né? E baixa. E para Ribeirão, a tendência é de ter um crescimento pelo próprio processo, pelo próprio crescimento vegetativo, né? Da população. Então, isso que vai determinar o crescimento, mas ele tende a estabilizar, né? A perspectiva é que ele vai continuar crescendo, mas em ritmos cada vez menor. Às vezes a cidade cresce, extrapola o perímetro urbano, né? Mas, assim, é uma área urbanizada, só que está localizada na área rural. Isso é um fenômeno que a gente, às vezes, observa. Outra situação que pode acontecer é, assim, você ter uma parte da população que está indo viver em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, né? Geralmente em condomínios que estão em área rural. Tá? Esse é um outro fenômeno que acontece. A média de urbanização em Ribeirão Preto é superior à média do estado, que fica em torno de 97%. A expansão urbana e a mecanização no campo ajudam a explicar os números. Nem sempre foi assim. Em 1912, início do século passado, uma contagem encomendada pela Câmara Municipal indicou que apenas 32% da população vivia na cidade. O restante estava na zona rural. Irineu chegou à fazenda em 1981. Nunca mais saiu. Na cidade, comigo, não costumo na cidade. A roça, para mim, é o ritmo que eu criei, né? Fui criado na roça, então não tem como eu trocar a roça para a cidade. Quando que você vai para a cidade? Eu vou de final de semana. Final de semana eu vou para a cidade. Né? Faz o que lá? Vou a passeio. Fazer passeio, comprar, fazer compra, né? As coisas, e aí volto. Aos 65 anos, quando não está trabalhando como operador de máquinas, passa o tempo alimentando as galinhas, os peixes e curtindo os privilégios da vida no campo. A idade que eu tenho hoje, a saúde que eu tenho, graças a Deus, se eu tivesse na cidade, talvez acho que eu nem teria chegado nessa idade que eu estava, não. Luiz, um neto de 14 anos, dispensa o celular para passar tempo com os cavalos, a paixão dele. A vida na cidade já tem muita gente. O menino prefere ficar por aqui mesmo. Às vezes eu vou passear com a minha família no shopping, sair com meu avô. Você gosta mais de onde? Daqui ou de lá? Daqui. Criar um ambiente de trabalho agradável, acolhedor e inclusivo agora é lei.
A partir do mês que vem, empresas em todo o Brasil serão obrigadas a implementar medidas específicas para promover a saúde mental dos trabalhadores. É o que obriga a atualização de uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que inclui a avaliação e gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Para esse bate-papo, eu recebo o Rodrigo Camargo, advogado e analista comportamental. Seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record. Pasquim, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E também parabéns à Rede Record e ao programa pela preocupação em trazer esse tema tão pertinente e tão importante para a gente agora. Pois é, algo que está batendo aí na porta de todo mundo. Exatamente. Já a partir do mês que vem, né, Rodrigo? A gente sabe que algumas empresas já tinham aí algumas iniciativas para promover a saúde mental dos trabalhadores, só que agora isso muda um pouco de figura então, né? É lei, é obrigado. É lei e agora esta lei ela traz algumas definições já com relação a esse trabalho, esse tratamento dos riscos psicossociais. E o principal deles, o principal dessas mudanças, Pasquim, é a importância do trabalhador no processo de tratamento do ambiente de trabalho. Então, o trabalhador, mais do que convidar um profissional da área, um analista comportamental, um psicólogo, coisa do tipo, a empresa ela deve chamar, por obrigação imposta pela NR1, ela deve chamar os trabalhadores para participarem desse processo de identificação dos riscos psicossociais, quer dizer, o que no trabalho incomoda a saúde mental do trabalhador. E a partir daí todos, a gestão da empresa, os trabalhadores juntos, possam desenvolver um plano de ação para amenizar esses riscos psicossociais. Agora, Rodrigo, isso entra em vigor a partir do mês que vem, só que na prática já, né? Não é a empresa, vai ter que começar a fazer isso, por isso que tem muita gente aí correndo contra o tempo. Exatamente, tem muita gente que descuidou em perceber que no ano passado foi editada a norma, né? Acho que em julho ou agosto, e nós tivemos todos esses meses para as empresas começarem a se adequar para o dia 26 de maio, que vai começar já a fiscalização por agentes do trabalho que vão começar a visitar as empresas. E vale dizer o seguinte, Pasquim, essa lei ela vale para a empresa que tem um trabalhador e para a empresa que tem 10 mil trabalhadores. Então, essa obrigação é imposta a todos. Então, independente aí do número de trabalhadores, tem que ter esse programa implementado já a partir do dia 25 de maio, né? Porque aí no dia 26, se um fiscal chegar à empresa e se esse processo não estiver pronto, tem multa, né? Multa com valor até considerável. A partir do dia 26, as empresas estão sujeitas a essas visitas dos fiscais do trabalho e se não estiverem de acordo, podem receber multas que vão de R$ 500 até R$ 6.000 e havendo a reincidência, pode haver até a lacração do estabelecimento, o fechamento do estabelecimento. Olha só. Agora, quando a gente fala em risco, né, psicossociais, o que inclui, né? Quais são os fatores que podem prejudicar aí a saúde mental do trabalhador? Aí é que está a importância da participação do trabalhador nessa avaliação. Então, de acordo com a atividade da empresa, de acordo com os critérios exigidos dos trabalhadores, de acordo com a jornada de trabalho, quer dizer, tudo isso influencia nesses riscos psicossociais. Então, não tem como você padronizar isso de forma, olha, isso vale para todas as empresas. Não, cada empresa, de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua área de atuação, ela vai chamar os seus trabalhadores e eles vão fazer esse diagnóstico. Eles vão dizer, olha, isso tem incomodado, isso tem feito mal. E é importante, Pasquim, a gente lembrar que só no ano passado, no Brasil, pela Previdência Social, foram afastados do trabalho quase 500 mil de trabalhadores justamente por problemas de saúde mental. Então foram quase 500 mil pessoas afastadas do trabalho pela Previdência Social, justamente apontando um adoecimento da sociedade que vem com essa implicação no ambiente de trabalho. Rodrigo, então, por exemplo, ali sou empresário, tenho que fazer isso antes aí do mês de maio, do dia 25 de maio.
Aí eu vou procurar um profissional, um analista comportamental, por exemplo, chamo ali algumas pessoas da equipe para fazer parte aí dessas definições, e essas pessoas podem aí dizer, por exemplo, o que está me incomodando aqui, eu tenho uma sobrecarga de trabalho, tenho jornadas prolongadas, falta organização, suporte por parte aí da chefia. Aí eles podem dizer aí o que está incomodando e, a partir disso, criar esse programa. Exatamente. Um exemplo, não sei. Através do trabalho, por exemplo, que a gente faz como analista comportamental no Instituto de Desenvolvimento Humano. Então, nós temos as ferramentas que a gente disponibiliza para as empresas. Então, não é uma coisa para ficar para sempre também. Tá. Quer dizer, o profissional, ele não vai ficar para sempre ali na empresa. O profissional, ele tem que dar para a empresa as ferramentas que vão proporcionar essa possibilidade do trabalhador avaliar os riscos psicossociais. Por exemplo, é preciso ter um canal anônimo, inclusive, para que em grandes empresas, para que o trabalhador possa fazer denúncia de assédio moral, por exemplo. Entendi. Porque numa reunião da empresa geral, todo mundo cara a cara, dificilmente o empregado vai fazer uma denúncia de assédio moral temendo perder o emprego. Sente coagido ali também. Exatamente. Né? Então, tem que ter essas ferramentas, esses canais, essas orientações, através de um profissional, que a empresa possa adotar dali para sempre, né? Para justamente ter aí o resultado efetivo que a NR1 exige. Né? Porque é importante dizer o seguinte, Pasquim, o trabalho ele é um dos pilares da existência do indivíduo. O trabalhador ele também tem o casamento, o trabalhador ele também tem os filhos, o trabalhador tem a questão financeira, tem a sua própria saúde. Então, quer dizer, tem outros fatores que influenciam na saúde mental do trabalhador. Agora, é importante entender que o ambiente de trabalho ele vai captar todos esses problemas, porque vai trabalhar no indivíduo a sua capacidade de lidar com esses problemas. Né? E aí, tendo o indivíduo tratado, sarado, cuidado, ele vai, obviamente, desenvolver melhor as suas atividades e vai influenciar na produtividade e no lucro da empresa, que é o que interessa para o dono da empresa. Você falou que o trabalhador tem vida lá fora, né? E aí esse tipo de ação da empresa pode até se estender para o colaborador, né? Para melhorar a qualidade de vida dele, inclusive fora do ambiente de trabalho, em casa. Imagine a importância de uma empresa que vai se adequar à NR1 com profissionais adequados e vai, por exemplo, ensinar o seu trabalhador a descansar. Vai ensinar o trabalhador que momento de lazer não significa ficar no TikTok, não significa ficar nas redes sociais. Né? Muito pelo contrário. Existem formas necessárias que nós abandonamos. E por isso que a gente vem adoecendo cada vez mais nessa sociedade do cansaço, que eu já tive a oportunidade de falar aqui também. Rodrigo, eu agradeço bastante sua presença mais uma vez aqui no Visita na Record. Certamente a gente vai ter outros momentos aqui de reportagens aí no dia a dia no jornalismo, para a gente poder contar contigo de novo para poder explicar com mais detalhes do que esses que a gente teve agora. Mas bacana, é importante as empresas, né, empresários que estão acompanhando, saberem exatamente dessa obrigatoriedade. Então, a partir agora de maio, dia 26, é importante estar rodando aí o processo já, né? Pasquim, se ainda não começou. Eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade e chamar a atenção para essa seriedade, né, do assunto, e que vocês tratam mais uma vez com muita eficiência aqui no Visita. Muito obrigado. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até. Bom, Visita na Record fica por aqui, como a gente sempre lembra. Você pode rever as entrevistas de hoje no portal R7 e também no canal da Record Interior no YouTube. Siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia.